Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo. Boa noite, família rubro-negra, seja bem-vindo ao nosso canal querido, canal Sangue Rubro-Negro Fala Nação. E hoje nós viemos com notícias de cedo, notícias importantes sobre o Flamengo. Uma polêmica, hein? Jorge Jesus, hein? Tem uma polêmica aí, fala aí, meu querido Luquinha da Nação. Boa noite, nação, bem-vindo ao nosso canal. É isso aí, Carlinhos. Eu te confesso que hoje eu estou um pouco desanimado ainda pela partida de ontem, né? A gente fez um vídeo aí, insatisfeito pelo rendimento do Flamengo em campo. E isso já não vem acontecendo de hoje. O resultado até que não foi ruim, mas o rendimento tá vendo uma vergonha, né, gente? Ô Carlinhos, eu vou te falar que o resultado não foi ruim pela partida que o Flamengo fez. Porque se a gente ver legal, o Talleres acabou com o Flamengo. Mas enfim, já passou, a gente já comentou sobre isso ontem, mesmo chateado a gente tem que dar a notícia, né? É verdade. E Carlinhos, essa polêmica do Jorge Jesus, né, cara? O Jorge Jesus, para quem não sabe, ele viu o jogo na casa de um grande amigo jornalista. E em meio a esse período de jogo, foi perguntado várias coisas para o Jorge Jesus. E ele respondeu. E hoje a gente teve essa notícia, né, Carlinhos? Apuramos e teve essa notícia que o Jorge Jesus, vocês que acompanham, vocês por alto sabem o que o Jorge Jesus falou. Deu até prazo, até o dia 20, para o Flamengo tomar alguma posição, né, Carlinhos? É verdade, cara. Eu achei até um pouco fora de ética, né? Porque nós temos um treinador, achei um pouco uma posição errada da parte dele, mas não que a torcida não queira ele, porque realmente o trabalho que está sendo feito no Flamengo pelo Paulo Souza está deixando a desejar e faz a torcida querer a volta do Mister realmente, entendeu? Mas só que eu achei que é um momento importuno dele falar isso, entendeu, meu querido? Tá, ô Carlinhos, a gente fala várias coisas, as pessoas são assim, né? A gente fala várias coisas e nem tudo que a gente fala é exposto. É verdade. Eu não sei se o erro foi por Jorge Jesus ter respondido ao jornalista ou se o erro foi o jornalista ter divulgado essas informações. Cara, eu vou te falar, na verdade, é uma conversa entre amigos. Eu acho mais errado de tudo foi o jornalista ter divulgado isso, porque se ele estava num jantar na casa do jornalista, um papo informal entre eles, eu acho que... Assistindo o jogo, né? Assistindo o jogo. Eu acho que esse comentário não era para ter vindo a público, né? Mesmo porque, né? Machuca, né? Machuca. Você acha o outro que treinador. o Jorge Jesus, ele fez proposital respondendo as perguntas sabendo que o jornalista ia vazar? Porque o Renato Maurício Prado, ele é grande amigo de Jesus. É verdade, isso... Então eu acho Vamos que... entender que ele queria que vazasse. Eu acho que poderia ter sido até algo combinado Para poder vazar, né? para poder vazar. Também acho. O nosso Renato Maurício ter falado, conversado com Jesus, ter entrevistado ali no momento Mas do aí jogo. você chegou num ponto que eu estou falando, aí que eu acho um pouco falta de ética do profissional com um amigo de trabalho. Querendo ou não, os dois são compatriotas do mesmo país, os dois têm a mesma profissão, e um já foi treinador vitorioso, que a torcida até hoje clama por ele, e o outro está tentando ter seu espaço dentro do Flamengo. Tudo bem que não está dando liga, mas faltou um pouco de coerência do Jorge nessa parte, né, meu amigo? É verdade, Carlinhos. Eu vou te falar como torcedor, é meio antiético o que o Jorge Jesus fez. É meio não, completamente antiético, por mais sendo um compatriota dele, do mesmo país. E mesmo se não fosse, né? Mesmo se não fosse, mas por ser, Tinha que ter mais ainda respeito, né? entendeu? Eu não sei se eles são amigos, se foram amigos em Portugal, se... Não sei qual é a relação de vínculo entre eles. Mas, você, como torcedor, assim como eu, assim como toda a nação, nesse caso, pela fase que o Flamengo vem enfrentando, por esses jogos, a gente deu números ontem no vídeo do Flamengo. Números, por sinal, muito ruins. Muito ruins.
e pelo jogo que o Flamengo fez ontem, você demitiria o Paulo Souza e contrataria o Mister imediatamente, mesmo depois dessa atitude? Você Cara, como torcedor? eu vou te falar, eu como dirigente, eu pensaria muito, porque se fosse uma coisa que eu já quisesse fazer, se acontece de vazar uma informação dessa, eu já ficaria com o pé atrás de fazer. Eu ficaria meio sem jeito de fazer, mas eu como torcedor, que quero ver meu time ganhar sempre, porque o Flamengo é vencer, 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 claro que eu gostaria de ver o Jorge Jesus novamente treinando o Flamengo, isso é sem sombra de dúvida. Ainda mais que uma declaração que ele falou que ele não ia fazer igual, ia fazer melhor do que ele fez em 2019, quer dizer, já enche a torcida de empolgação. E a torcida, você sabe, né, meu amigo, é movida pela paixão, né? Você sabe disso. É verdade. Carlinhos, mas a gente tem que lembrar que esse assunto que está rolando do Jorge Jesus ter dito que ele faria melhor, isso daí foi dados que a gente apurou. E segundo a Eric Faria, ele falou isso na entrevista do Bem Amigos, correto? A gente vai conferir isso a depois, gente vai né? conferir porque ainda não foi pro ar, mas a gente está recolhendo informações e foi a conta verificada do Eric, né? Foi a conta verificada, mas a gente vai ver se segunda-feira realmente isso vai pro ar, porque essa polêmica toda pode ser que seja cortada, né? Porque é um programa gravado, né, mano? É verdade. E segundo as fontes que a gente tem, até o Vene Casagrande, ele publicou que o Paulo Souza já não estaria satisfeito pelo encontro do Gabigol com o Jorge Jesus. E por alto, pelo que a gente apurou, o Paulo Souza fez por menos e deixou abaixo. E mesmo insatisfeito, deixou abaixo. Agora, com essa polêmica, você acha que teve influência dos jogadores? Porque o Gabigol foi publicamente, para todo mundo ver. Cara, Você acha que pode ter acontecido algum encontro de alguns jogadores, particularmente, e a gente não sabe, né? Mas é algo que a gente imagina que pode ter acontecido. Você acha que tem influência dos jogadores nesse... Cara, eu vou ser bem sincero pra você. Todo mundo sabe, os jogadores não escondem. Eles têm um carinho muito grande pelo Jorge, né? Assim como a torcida do Flamengo tem esse carinho. Só que os jogadores conviveram com ele no dia a dia, trabalhando, sabem como é que é o treinador. E isso cria um vínculo entre eles. É como se fosse um pai, o Jorge Jesus para os jogadores. Criou esse carinho. Tanto que eles se falam até hoje. Mesmo o Jorge Jesus não estando no Brasil, estando em outro time, em Portugal, eles conversam. Então nada mais normal que o seu amigo vem passar umas férias aqui no seu país do que você querer jantar com ele, bater um papo, tomar um vinho. Mas normal do jogador porque se gostam. Mas a gente não sabe o que rolou na conversa com eles ali, né? Carlinhos, porque pela fase que o nosso rubro-negro vive, parece que as coisas são confundidas por uma amizade e um técnico que ele foi o melhor técnico, com a melhor fase, desde que eu sou conhecido como gente, que eu vi. Você que é um pouco mais maduro que eu, você sabe que foi o melhor técnico do Flamengo até hoje. Eu vou te dar os números de Jorge Jesus pelo Flamengo. Foram 58 jogos, 44 vitórias, 10 empates, 4 derrotas, 81,6% de aproveitamento, 138 gols marcados, dando em média 2,28 por jogo, 48 gols sofridos, dando em média 0,83 por jogos, e dessas 4 derrotas, e desse aproveitamento de 81,6% de aproveitamento, elas se resultaram em 5 títulos, Carlinhos. Rapaz, sendo 5 títulos, 2 de subexpressão, que foram a Libertadores, o Brasileiro, e a gente não pode esquecer... Menos 24 horas, né? Que fomos campeão, fomos em cima do trio elétrico. O que acontece? E não podemos esquecer, sem querer te cortar, Carlinhos, que a gente empatou com o Liverpool e a gente perdeu a prorrogação. Porque se apertasse mais um pouquinho e se não tivesse perdido aqueles gols,
eu acho que o Flamengo poderia ter Você sido está me muito trazendo melhor. uma lembrança meio triste, né, de um jogador lá que teve a bola do jogo para poder empatar, infelizmente não soube aproveitar, né? Essa parte triste. E tá fazendo uma grande campanha na Europa, hein? É um bom garoto, é um bom jogador, né? Mas vamos deixar esse assunto de lado. Vamos falar sobre o Jorge Jesus. É um número que técnico nenhum no Flamengo, e eu acho que em futebol nenhum aqui do time brasileiro aqui teve um aproveitamento tão alto. Nós temos hoje um técnico muito bom no Palmeiras, né? O Abel. Tem um número expressivo também, né, no Palmeiras. Só que ele não conseguiu fazer o que o Jorge Jesus fez. Com pouco tempo ganhar tantos títulos. Você vê, o cara tem mais títulos do que derrota. Isso é inédito. Isso que é o mais impressionante, Carlinhos. Porque ele tem mais título que derrota. O aproveitamento dele é bom, mas ótimo. Mas tem técnicos também com aproveitamento que bate na média. Mas agora com título, você ter mais títulos do que derrota, e ele conquistou isso, Carlinhos, em um ano. É verdade. Isso aí, não acho que... E vou te falar, hein? Eu acho que isso aí... Eu acho que se a Copa do Brasil é um pouco mais pra frente, antes da chegada dele, eu acho que a gente levava essa Copa do Brasil aí. Porque ele teria tempo de preparar o time e o time ficar afiado, né? Quando ele chegou já pegando o Flamengo numa Libertadores, tomou logo 2-0, né? Com aquele time lá de fora, lá, que até esqueci o nome. E depois foi encarar a Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. E infelizmente tivemos uma decepção. Mas nada que pudesse assustar muita gente. Mas também a gente não conhecia o trabalho do cara. Teve torcida que na época eu lembro de pessoas que falaram, pô, esse português não entende nada de futebol. Mas eram 2 jogos. Foram as 2 derrotas praticamente que o Flamengo teve no início com ele. Depois o Flamengo só ganhou, empatou um jogo, ganhou e veio perder pro Santos, né, no último jogo, né? É verdade. No último jogo, mas aí o Flamengo já tinha comemorado a Libertadores e o Brasileiro. Entendeu? E no ano seguinte o Flamengo ainda foi campeão ainda da Supercopa do Brasil, do Carioca e da como é que se fala? Do outro título do Flamengo ganhou Internacional. É a Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil e depois essa a Recopa. O Flamengo foi campeão da Recopa. Então o que acontece? É um aproveitamento muito grande com um curto tempo. É verdade. Entendeu? Pô, é um excelente técnico. Fala que a gente não tem saudade do velho, é mentira. Todos nós temos. Mas temos que também ter respeito com quem está lá no clube hoje, né, cara? Se hoje isso não tivesse sido vazado, talvez o Paulo Souza já teria sido demitido hoje mesmo e o Flamengo já contrataria o Jorge Jesus. Talvez isso tenha atrapalhado, entendeu? Até a postura do Flamengo querer contratar ele agora. É verdade. E o Marco Braz falou que se assim, segundo fontes, Marco Braz falou que se demitir o Paulo Souza, ele não fica. É um detalhe importante da gente comentar, Carlinhos, porque o Flamengo é maior que Marcos Braz. O Paulo Souza não tá. O Paulo Souza. Não, a gente vai sempre repetir isso, porque qualquer um tá abaixo do Flamengo. O Flamengo é maior que todo mundo. É verdade. Né? É isso que me deixa um pouquinho assim, um pouco triste com o Jorge Jesus. Então, Em uma certa parte de uma época aí, ele se achou melhor do que o Flamengo. Que tinha um contrato na mão, foi embora do Flamengo. Sim, mas segundo ele, pela entrevista dele ontem, segundo ele ficou com medo da pandemia e segundo ele, até os funcionários do Flamengo estavam assustados na pandemia. Não, todo mundo. Todo mundo. A gente não pode negar que isso deve ser algo tão assustador, porque isso normal na pandemia. Mas segundo ele, os funcionários do Flamengo iam lá, botavam uma quentinha, ou seja, a refeição dele lá na porta e saíam. Ele ia lá, pegava a refeição, ele não poderia ter contato com a família, a pandemia aqui no Brasil estava avançada. E segundo ele, por ele já ter passado e ter feito uma campanha boa no Benfica, ele recebeu esse convite do presidente, que é grande amigo dele, e ele aproveitou a oportunidade da pandemia para poder ir. Mas, segundo ele, a ida do Marcos Braz e o Bruno em Portugal... 21 de dezembro. 21 de dezembro. 21. Não teve nada a ver com a possível volta dele, que se isso foi verdade, o senhor Marco Braz é um mentiroso, correto? Se isso for verdade, o Marco Braz é mentiroso, porque a notícia que a gente teve foi que Jesus deu não pra gente.
E ele realmente. desmente tudo. Ele desmente tudo. Ele fala que não recebeu proposta nenhuma e, pelo contrário, ele falou que a visita Foi uma visita cortesia, né? do Braz e do Bruno, vou falar uma palavra meio pesada, mas infernizaram a vida dele lá em Portugal. Cara, o que acontece? O Marco Braz é muito amigo dele. Isso todo mundo sabe, mas eles foram fazer o quê? Um protocolo, uma visita. Entendeu? Mas segundo informações aí, ditas aí pelo esse rapaz aí, o Renato Maurício Prado, na conversa, o Jorge Jesus falou que não teve nenhuma proposta do Flamengo, muito pelo contrário, que ele tinha dito ao Flamengo que era para o quê? Para eles irem no final de janeiro, porque até lá já teria resolvido o problema com o Benfica. Ele naquele momento não podia pedir demissão no Benfica, porque ele ia ter que pagar 10 milhões de euros ao Benfica de multa. E segundo ao Jesus, entendeu? O Flamengo já estava acertado com o Paulo Souza quando fez a visita, né? Quando fez a visita. É complicado isso. Você acredita que isso aí são especulações, né? A gente não tem tanta certeza assim. Isso aí é Você acredita que o Jorge Jesus pode estar dando troco pela ida deles lá? E o a suposta palavra que ele usou na entrevista, que o Bruno e o Marcos infernizaram a vida dele, você acha que ele pode estar dando troco? Cara, eu aceito. É meio estranho, né? É meio estranho. Eu aceito. Talvez sim, né? Ou talvez não. Talvez ele só veja realmente vai passar as férias aqui, curtir um carnavalzinho, não sei. Ou veio já com essa intenção de bagunçar o Coreto mesmo, sabendo que o Flamengo está em mal fase, né? A gente não sabe. Ô, Carlinhos. Eu queria mudar um pouquinho de assunto do Jorge, queria falar um pouco do departamento médico. Não, só antes de você falar do departamento médico, eu só quero entrar num assunto aqui, antes da gente encerrar essa parte do Jorge Jesus. Segundo o jornal o Globo, na coluna do Diogo Dantas, a multa do Paulo Souza é equivalente a 6 milhões de reais. Isso é o que o Globo ele postou hoje, segundo a coluna do Diogo Dantas. Não, tá errado. Eu não sei. Porque eu vi a matéria que a multa era 6 milhões de euros. Sim, 6 milhões de euros. 6 milhões de euros que giram em torno de 20 milhões de reais. É isso mesmo, correto. É isso eu só não especulei o euros. Mas, deixa eu te falar, você pagaria? Cara, o dinheiro que eu ia investir no Andrés Pereira, eu investiria no Jorge Jesus, pagaria a saída do técnico Paulo Souza e traria o Jorge Jesus de volta. Sendo que, se não houvesse essa polêmica toda. Mesmo com essa polêmica, você como torcedor, eu quero como torcedor. Agora, por profissionalismo e ética, fica bem feio, né, cara? Paulo Souza, depois, ele já se encontrava pressionado. Depois dessa polêmica, ele está pressionado mais ainda, Carlos? Eu vou te falar, e não te surpreenda se amanhã depois tem uma notícia que o Paulo Souza pediu demissão do Flamengo, porque é uma pressão muito grande. Não é todo mundo que suporta isso não, tá? E Carlinhos, se for confirmado, quando sair a divulgação da entrevista com o Jorge Jesus no Bem Amigos, se for confirmado que o Jorge Jesus realmente falou que se ele tivesse no Flamengo, ele faria igual ou melhor que 2019, se realmente ele falou isso, o Paulo Souza se encontra mais pressionado ainda. Você acreditaria que o Paulo Souza... Quantos por cento de aproveitamento o Jorge Jesus teve em 2019? 81,69%. Falar a verdade, para fazer mais que isso, ele vai ter que fazer 90, filhão. Imagina 58 jogos, foram só 4 derrotas. Aí eu falo para você, quem não quer um técnico desse no teu time? A gente sonha com isso, a gente quer um técnico desse jeito no time. Se realmente ele for fazer isso. Mas, cara, vou te falar, o time do Flamengo, cara, tem umas peças ali que precisa ser removidas, né, cara? Que já não dá mais, né? Não dá pra acreditar muito não, hein? Olha, Carlos, eu como torcedor do Flamengo, eu queria muito a volta do Jorge Jesus. Eu concordo com a mesma opinião de você, que você tem, que eu mandaria o Paulo Souza embora imediatamente, porque a gente quer resultado, a gente gosta de ver o time jogar, a gente gosta de ver o time bem em campo. Ganhando, né? Individualmente, entendeu? E conjuntamente, o time jogando bem. Mas, eu te falo, eu ainda teria mais vontade de trazer o Jorge Jesus para saber se isso realmente iria acontecer. Cara, uma coisa é você falar que vai fazer, outra coisa é acontecer. Porque eu vejo o elenco do Flamengo um elenco muito bom. Só que aquilo que eu falei ontem, inclusive até hoje eu estava vendo uma reportagem aí
na televisão, alguns falando a mesma coisa que eu tinha comentado antes no vídeo. Nós estamos com um time envelhecido na parte defensiva. A parte defensiva do Flamengo é muito fraca. Não tem tempo de bola, não tem velocidade. Então, cara, por esse motivo a gente vem tomando todos os jogos gols. Por esse motivo. Se a gente conseguir acertar a zaga, o nosso time começa a voar novamente. Porque com a zaga lá atrás dando conta do recado, o time se empolga e vai pra cima, entendeu? Carlinhos. Carlinhos, vamos mudar, virar a página e vamos ver o que vai ser dessa novela aí. A gente vai estar trazendo informações para vocês. Eu vou pedir a vocês que dê o like, se inscreva no nosso canal, toque o sininho aí, gente, porque a gente todo dia vai estar trazendo notícias para vocês de última mão. O que a gente ficar sabendo, a gente, se for preciso, a gente vai vir com uma live imediatamente para trazer notícia para vocês. Compartilhe bastante, comente aí, que é muito importante. Ajuda a seu gente. comentário, suas críticas, o seu posicionamento é muito importante para a gente. A gente precisa que vocês comentem, falem o que vocês querem, porque a gente está aqui para representar a nação rubro-negra. Que o Flamengo é maior que tudo, maior que todos. É verdade, correto. Carlinhos, vamos mudar de assunto aqui? O que está acontecendo com esse departamento médico, Carlinhos? Porque até, lembrando a grande fase do Flamengo 2019, a gente tinha um poder na mão do departamento médico que os jogadores se machucavam. A gente pode botar o exemplo aí do Diego, que foi cogitado para estar 4, 5 meses fora de campo, e em menos de 3 meses o Diego fraturou o pé, ele quebrou, em 3 meses o Diego estava em campo e jogou a final da Libertadores. Mas eu quero saber, Carlinhos, o que está acontecendo com o departamento médico? Porque os jogadores se machucam, ficam lá um tempo, um grande tempo, vão para o jogo, jogam no máximo 2 partidas, se não uma, ou às vezes nenhuma, como foi o caso do Pablo ontem, e depois voltam para o departamento médico. A gente tem, Carlinhos, são 5 jogadores. Da zaga. Na zaga. A gente tem o Fabrício Bruno, a gente tem o Pablo, a gente tem o Gustavo Henrique, o Rodrigo Caio. Fora o Mateuzinho, fora o Vitinho e fora o Marinho. A gente tem cerca de 8 jogadores no departamento médico, Carlinhos. É muita gente. Se a gente ir aí botar mais 3, a gente tem um time. No departamento médico. Departamento médico. E o Matheus França. A gente não pode vou te falar, fica difícil até mesmo para o técnico querer fazer alguma coisa com um time com tanta gente no departamento médico. Ontem eu estive observando e sabendo de algumas pessoas que ontem ele utilizou o Arão na zaga justamente porque não tinha opção no banco. Entendeu? Então fica difícil também, se olhar para o lado técnico, você olhar para o banco e não ter opção. Porque o departamento médico não está dando conta do recado. Eu não sei o que está acontecendo com o doutor Tanuri, o médico-chefe do médico do Flamengo lá, que não está dando jeito na equipe dele. Porque toda vez é isso. O jogador volta, joga um jogo e se quebra. O outro jogador vem, volta, a gente pensa, agora vai, se quebra de novo. E sabe o que acontece? Fica 2, 3 semanas, quando não fica meses no departamento médico. Olha o Rodrigo Caio, quanto tempo que o Rodrigo Caio não entra em campo? Desde o ano passado, e isso já vem há tempo. Isso vem desde 2020 para cá acontecendo isso, essas lesões e os jogadores se machucando e demorando a voltar. Entendeu? É por isso que muitas vezes a gente fala do Arão, mas eu valorizo o Arão por causa disso. O Arão é um jogador difícil de se machucar. E ele ontem, tudo bem, errou, nós ficamos chateados. Vou falar a verdade, fiquei chateado com aquele erro bobo dele, mas também o Santos poderia ter gritado que estava sozinho, entendeu? É verdade. Mas se tu olhar pela lógica, o Arão é o jogador que mais joga, ele não se machuca. E os outros jogadores chegam e se machucam. Porra, o nosso Pablo, ele foi treinar e se machucou. Primeiro treinamento do cara entrou no campo e se machucou. Aí foi para o departamento médico, levou um mês no departamento médico, voltou ontem, com 12 minutos se machucou de novo. Tem alguma coisa errada no departamento médico. A fisiologia, alguma coisa está errada ali dentro. O Marco Braz, a diretoria do Flamengo, tem que tomar posição, tem que fazer cobrança. Se está errado, se está ruim, assim como a gente pede, muitas vezes vem aqui, cobra até a demissão de algum técnico, a gente também tem que cobrar no departamento médico. Se o departamento médico não está dando conta do recado, tem que mudar, tem que haver mudança. Entendeu? Os outros times que você olha, você não vê.
acontecer isso. Parece que o Flamengo tá uma bagunça no departamento médico, gente. Parece que só tem amadorismo lá. Algo tá acontecendo. Não tem profissionais, certo? Não tem profissional lá? Eu acho difícil. Se tem profissional lá tá desse jeito, meu Deus, eu não sei o que fazer. É difícil, meu querido. Carlinhos, e a gente tem aqui, eu não sei se você concorda comigo, a gente tem grandes zagueiros nível europeu, correto? Mas a gente tem aqui, Carlinhos, zagueiros com idades avançadas que o Flamengo contratou há pouco tempo. O Davi Luiz é nível europeu, a gente não pode duvidar disso, seleção brasileira. Pô, jogou a vida toda na Europa. Mas o Davi Luiz, ele tem 35 anos. O Felipe Luiz, ele tem 36 anos, Carlinhos. O Isla, ele tem 33 anos. O Felipe Luiz tem 36 anos. O Maurício Isla tem 33 anos. O Rodrigo Caio tem 28 anos. O Rodinei tem 30 anos. O Pablo tem 30 anos. Você acredita que o Flamengo foi mal nessas contratações, mesmo sendo bons zagueiros? Porque o Pablo, além de ser bom jogador, o Davi Luiz, além de ser bom jogador, eles, para início de temporada no Flamengo, eles se contaram muito tempo no departamento médico. E o Pablo, ele por enquanto, ele não conseguiu fazer 2 partidas. A culpa não é dele, a culpa é do departamento médico. É Sim, possível. mas você acredita que a idade dos jogadores influencia? 30 anos é novo, velho. 30 anos é novo. Rodrigo Caio, que é o que mais passa tempo no departamento médico, foi um herói pra gente em 2019. Um excepcional zagueiro, um xerife. Sim, mas você, se fosse... Eu acho que se ele tiver condições de jogo, ele toma conta daquela zaga, tem idade para isso, tem porte, tem posição, tem tempo de bola, tem tempo de acompanhar a jogada, tem visão de jogo e tem passe. Se ele se recuperar, ele dá jeito com aquela zaga. Aí vamos botar assim, Davi Luiz está com a idade avançada, né? Mas com o Rodrigo Caio jogando bem ali, o setor defensivo se aprimora. O que eu não concordo é a lateral. Você acha que o Felipe Luiz não acompanha mais? Não acompanha. O cara botou a bola na frente ali e ele não acompanha, não consegue nem sacar o muito cara. técnico, mas pra correr marcar, eu acho que não dá. E o que acontece? Sem bola no pé ele não quando o joga. meio campo não ajuda e a lateral não ajuda, estoura tudo em cima da zaga. E a gente fica falando que o zagueiro é lento, que o zagueiro é aquilo, mas a culpa não é do zagueiro. A culpa inicial é do início da jogada. E quem tem que marcar é o meio de campo, cabeça de área, entendeu? E o lateral. Para quando a bola chegar na zaga, já chegar uma bola dividida, a bola morta. Só que não acontece isso, a jogada chega inteira, os caras chegam inteiro, cruza, faz o que quer, e os zagueiros não tem o que fazer. E por uma certa idade, o que acontece? Eles são lentos, não conseguem acompanhar o ritmo dos caras, os caras chegam chutando e é gol. Então o Flamengo tem tomado muito gol sim. Se você ver os últimos gols que o Flamengo tomou, foi tudo praticamente a maioria em cima do Isla. Tirando esse do Arão, a jogada tudo em cima do Isla. É verdade. Entendeu? Então faz E o falta. Rodinei tem entrado e tem dado os moles também, né? É, cara, o Rodinei, ele estava muito bem ofensivamente, mas na zaga também, ali ajudando no setor de marcação ali na lateral ali, também tá fraco. Entendeu? O Mateuzinho era o melhorzinho, mas veio se contundir e a gente nem sabe como é que ele vai voltar, né? O Flamengo precisa urgentemente olhar aquela lateral ali, entendeu? E, como posso dizer, né, vamos torcer que o lateral que foi contratado aí, que se machucou no jogo contra o Altos, volte e dê conta do recado. É verdade. Carlinhos, a gente domingo tem um grande clássico contra o Botafogo. E Dia da pelo mãe, né? efeito... Dia das Mães. Não pode Presente esquecer pra mamãe, disso, né? Uma é vitória, verdade. né? A mamãe merece, né? Alô, Mengão! Presente pra mamãe, hein, pô? Vamos baixar o preço da camisa feminina, que o negócio tá sério. É. Mas vamos aqui falar, Carlinhos. A gente tem um grande duelo. E o Botafogo tem melhorado o time. Tá com um técnico Tá numa que tá crescente. fazendo a diferença, tá na crescente. Ah, E por tudo isso que tá havendo com o Flamengo, por essa fase ruim e por essa declaração do Jorge Jesus, vai entrar mais pressionado do que nunca. Isso a gente não tem dúvida. E Carlinhos, foram vendidos, olha só, Dia das Mães. Quantas mães vão estar nesse estádio? Hein? Foram vendidos mais de 35 mil ingressos até agora. Não, cara, ele já tava em 48 mil já. Já estava em 48 mil? 48 mil. Olha hoje. só, 48 mil ingressos.
Vamos botar na base de 35 a 48 mil ingressos já vendidos antecipadamente. Isso porque até lá a gente não sabe. Pode chegar a 60, 70, não sei a capacidade do estádio. Vai lotar. Vai lotar. Coisa certa, vai lotar. Se o Flamengo traz um resultado negativo. Panela de pressão, amigo, história. Não aguenta, não suporta. O Flamengo não pode perder pro Botafogo. O Flamengo tem que ganhar do Botafogo até em jogo de palito. Não tem jeito, cara. É muita superioridade. Mesmo sendo clássico, você acha que a gente tem obrigação de jogar? Não, é muita superioridade, eu digo em elenco. Agora, tecnicamente, se você for olhar tecnicamente, aí se iguala. Se compara e iguala. Se equipara e se iguala. Porque o Botafogo vem numa crescente boa, os molecada estão com vontade de jogar. O Flamengo tem que ter cuidado, porque o Botafogo não tá pra brincadeira. E, pô, cá pra nós, né, mano? Perder esse clássico vai ser muito decepcionante, né? Vai ser uma panela de expressão. Segunda-feira, Ninho do Urubu, pode explodir. Carlinhos, quanto ingresso você falou que foi vendido até agora? 48 mil até. 48 mil. Eu acabo de receber aqui que o estádio Mané Garrincha em Brasília tem capacidade para 72 mil pessoas, 788. Chega a 70. Chega a 70, cara? Chega. Vamos falar assim que o Flamengo vai botar lá 70 mil torcedores e o Botafogo vai botar os dois que faltam, os 2 mil. Os 2 mil que faltam, o Botafogo coloca. É verdade. Moral em Botafogo, né? Todo lugar você leva 2 mil não, hein? Pois é. E o nome de campo é do Flamengo, né, Carlinhos? Esse jogo seria no Engenhão. O Flamengo fez uma proposta ao Botafogo para poder fazer esse jogo no Engenhão, trocar, né? Mas a CBF não aceitou. Aí acabou levando para lá. E hoje também teve um episódio... Porque mesmo sendo no Engenhão, a gente joga em casa, né? É verdade. E mesmo hoje também teve um episódio muito interessante. O Botafogo foi lá no hotel onde o Flamengo costuma se hospedar. Olha só, hein, cara, se hospedar para poder ver, dar uma de malandro, para poder ver se conseguiria colocar o time dele lá antes do Flamengo. Chegou lá, infelizmente, para eles, feliz para nós, né? Tomou um não. Que vergonha, né? Paga pra vacilar, né, Foguinho? Pô, brincadeira, né? Pelo amor de Deus, cara. Quer comparar o Flamengo com o Tentaram Botafogo? passar a perna na gente. Tentaram, pô. Olha só os caras, mas mano. olha, Não tem noção. Não tem noção. Olha só. Com todo respeito ao botafoguense, vascaíno, tricolor. Foguinho. Mas isso aqui é o que, Carlinhos? Isso aqui é Flamengo. Não tem como comparar, pô. Não tem como. Os caras lá, cara, já tá acostumado com o Cada Flamengo um lá. quadrado. O hotel lá pode se dizer que o Flamengo é sócio do hotel. Todo jogo em Brasília, o Flamengo tá lá. Você acha que os caras iam dar prioridade pra vocês, que nem lá vai, nem torcida vocês têm direito? Pô, passa vergonha porque quer, né, pô? Pô, é no crédito ou no débito? Podia ficar fora dessa, né? É no crédito ou no débito? Eu não sei, eu acho que é no crediário. Não, acho que é no Pix. Valeu, gente, mais uma isso aí, vez. Gente. Quero agradecer a todos vocês. Peço a vocês que compartilhem, que dê aquele like, que se inscreva no canal. E o Instagram, comente. Carlos? Passa o Instagram pra galera? Pô, o nosso Instagram é o nosso famoso nome do nosso canal, entendeu? Sangue Rubro Negro 22, né, Carlos? É isso aí, Sangue Rubro Negro 22. Às vezes dá um branco, às vezes eu esqueço, mas é isso mesmo. E o Facebook, Sangue Rubro Negro. É isso aí, Sangue Rubro Negro. Canal Sangue Rubro Negro, Fala Nação. Fala Nação. Não gente, se esqueça de compartilhar. Valeu, gente. Ajuda a gente, boa noite e vamos que abraço. vamos. Porque isso aqui... Rubro Negro é Flamengo até morrer. Valeu, gente. Cara, não sei porque no final eu sempre esqueço